Nas planícies gélidas e isoladas da Rússia, um som monótono e hipnótico ecoa pelas ondas curtas há mais de 40 anos. É um zumbido persistente, metálico, que nunca dorme e nunca hesita. A UVB-76, mundialmente conhecida como The Buzzer, mas o que parece ser apenas um ruído técnico, esconde algo muito mais sinistro. De tempos em tempos, o zumbido para, e vozes humanas recitam códigos enigmáticos que ninguém consegue decifrar. Estaríamos ouvindo o gatilho de um sistema de fim do mundo, projetado para disparar mísseis nucleares? O arquivo de hoje revela os segredos da estação fantasma que mantém o planeta em alerta. O canal Dark Mistérios mergulha no mistério da rádio que, se um dia silenciar totalmente, pode significar que a humanidade chegou ao seu último capítulo. O som do apocalipse está no ar, e o mistério começa agora. O fenômeno da UVB-76 não é apenas uma curiosidade para entusiastas de rádio amador. É uma relíquia viva da Guerra Fria que se recusa a morrer. Desde o final da década de 1970, essa frequência, 4.625 kHz, transmite um sinal que consiste em um zumbido curto e monótono, repetido cerca de 25 vezes por minuto, durante 24 horas por dia. Para o ouvido comum, é apenas estática ruidosa, mas para os analistas de inteligência, é uma pulsação vital de uma infraestrutura oculta. A estação raramente muda seu padrão, mas quando o faz, o mundo prende a respiração. As vozes que interrompem o zumbido soam distantes, metálicas, lendo nomes russos e sequências numéricas como Mikhail, Dmitri, Zenia, Boris. Não são conversas, são comandos. O canal Dark Mistérios investiga a teoria de que essas transmissões são destinadas a espiões dormentes, espalhados pelo globo, ou a unidades militares em postos avançados que aguardam ordens que nunca deveriam ser dadas em tempos de paz. A localização original da estação era um complexo militar cercado por cercas de arame farpado, em Povarovo, perto de Moscou. Mas em 2010, algo mudou drasticamente. Naquele ano, a estação pareceu entrar em um estado de atividade frenética. O zumbido foi interrompido por conversas ao vivo de pessoas no estúdio, sons de móveis sendo arrastados e até fragmentos de música clássica, como se o protocolo de isolamento tivesse sido quebrado por um momento de descuido humano. Pouco tempo depois, o sinal mudou de localização. Exploradores urbanos que conseguiram invadir o antigo bunker em Povarovo encontraram um cenário digno de um filme de terror pós-apocalíptico. Corredores inundados, documentos militares espalhados pelo chão e uma sensação de que o lugar havia sido abandonado às pressas. O que eles não encontraram foi o transmissor. A rádio havia se movido para as sombras, operando agora de locais variados, como se estivesse tentando escapar de uma triangulação ou se preparando para algo iminente. Essa mobilidade sugere que a UVB-76 não é apenas uma estação de rádio, mas um componente móvel de uma estratégia de defesa que ainda está muito ativa nos bastidores do Kremlin. A teoria mais aterrorizante sobre a The Buzzer é a sua conexão com o sistema perímetro, também conhecido como mão morta. Durante o auge da tensão nuclear, a União Soviética desenvolveu um sistema automatizado que garantiria uma retaliação total, mesmo que todo o comando central fosse aniquilado por um ataque surpresa. Se os sensores detectarem radiação, tremores sísmicos e a ausência de comunicações de alto nível, o sistema assume o controle e dispara o arsenal nuclear remanescente. Muitos acreditam que o zumbido constante da UVB-76 é o que os engenheiros chamam de sinal de homem morto. Enquanto o mundo ouve o zumbido, o sistema sabe que a Rússia ainda está de pé e que o comando está operacional. No momento em que a rádio ficar em silêncio absoluto por um período prolongado, os algoritmos de destruição mútua assegurada podem interpretar o vácuo sonoro como o sinal de que o país foi destruído. O silêncio da rádio, portanto, seria o prelúdio do fim da civilização como a conhecemos. Mas a UVB-76 não é a única rádio fantasma. Ela faz parte de uma rede de estações numeradas que povoam as ondas curtas, como a The Peep e a Squeaky Wheel. Cada uma possui um som característico
e uma função que permanece classificada como segredo de Estado. O que torna a The Buzzer especial é a sua longevidade e a natureza quase orgânica de suas transmissões. Às vezes o sinal falha, o tom muda ou o microfone parece ser deixado aberto, revelando os sons de fundo de uma base militar russa ativa. Isso desmente a ideia de que é apenas uma gravação automática. Há humanos ali, guardando o transmissor, vivendo em simbiose com o zumbido. O canal Dark Mystérios observa que essa presença humana é o que torna o mistério mais palpável e perturbador. Não estamos lidando apenas com máquinas velhas, mas com uma sentinela constante que observa o espectro eletromagnético, aguardando o código que mudará o curso da história humana. A fascinação mundial pela rádio aumentou com a era da internet, onde milhares de pessoas ao redor do mundo monitoram a frequência em tempo real, gravando cada anomalia. Em certas ocasiões, a estação pareceu brincar com seus ouvintes, transmitindo trechos da canção O Lago dos Cisnes. A mesma música que era tocada nas rádios soviéticas durante golpes de Estado ou mortes de líderes importantes. Seria uma mensagem subliminar para o Ocidente ou apenas um teste de equipamento de um operador entediado em um bunker isolado? A verdade é que a UVB-76 opera em uma zona cinzenta entre a utilidade militar e o mito urbano. Ela é a voz de um fantasma geopolítico que se recusa a descansar. Um lembrete de que as tensões da Guerra Fria nunca desapareceram totalmente, apenas mudaram de frequência. Enquanto o zumbido continuar a vibrar nos alto-falantes dos entusiastas, o relógio do juízo final permanece em um equilíbrio precário, sustentado por um ruído que ninguém entende, mas que todos temem ver parar. À medida que a rádio UVB-76 avançava pelos anos de incerteza da nova ordem mundial, a natureza de suas mensagens começou a mudar, tornando-se mais frequente e, de certa forma, mais agressiva. O canal Dark Mystérios aponta que o ano de 2010 não foi apenas um marco de mudança física de localização, mas uma virada de chave no comportamento da rádio. Em meados de agosto daquele ano, a estação parou de emitir seu zumbido característico para transmitir um silêncio absoluto, interrompido apenas por sons de batidas e o que parecia ser uma contagem regressiva em russo. Dias depois, o mundo ouviu, pela primeira vez em alta fidelidade, o som de um código completo sendo recitado. UVB-76, UVB-76, 93, 882, Naimina, 74, 14, 35, 74. A precisão dessas transmissões sugere que a rádio não é apenas um sinal passivo de mão morta, mas um centro de comando ativo que utiliza a ionosfera como um canal de comunicação impossível de ser bloqueado por meios convencionais de guerra cibernética. A infraestrutura que sustenta um sinal dessa magnitude não é trivial. Para que o zumbido alcance ouvintes no Brasil, nos Estados Unidos e em toda a Europa simultaneamente, são necessários transmissores de alta potência e antenas colossais, como as encontradas nos arredores de São Petersburgo e no Oblast de Moscou. O custo de manter essa operação por décadas é astronômico, porque o governo russo gastaria milhões em uma tecnologia que muitos consideram obsoleta. A resposta reside na resiliência do rádio de ondas curtas. Em um cenário de guerra total, onde satélites são derrubados por pulsos eletromagnéticos e a internet é cortada em nível global, a UVB-76 permaneceria como uma das poucas formas de comunicação transcontinental. Ela é o sistema nervoso de reserva de uma superpotência, projetado para funcionar no pior dia da história da humanidade. Existem relatos de radioamadores que afirmam ter captado sinais cruzados na frequência 425 kHz, que sugerem algo ainda mais profundo. A rádio estaria sendo usada para triangulação de alvos. Através de um processo conhecido como ionossonda, a estação poderia estar medindo as condições da atmosfera superior para preparar o caminho para mísseis balísticos intercontinentais, garantindo que os sistemas de orientação não falhem devido a interferências solares ou atmosféricas. Se essa teoria for real, o zumbido que ouvimos é literalmente o som do radar de mira de um arsenal nuclear, constantemente ajustando seu foco para o horizonte. O zumbido não seria apenas um
"estou aqui", mas um "estou pronto". Outro aspecto que intriga os investigadores do canal Dark Mystérios é a reação oficial, ou a falta dela. Durante décadas, jornalistas e investigadores internacionais questionaram o Kremlin e o Ministério da Defesa da Rússia sobre a finalidade da UVB-76. As respostas variam entre o silêncio absoluto e declarações vagas sobre fins científicos e de pesquisa atmosférica. No entanto, a presença de guardas armados em locais de transmissão identificados e o sigilo que envolve as áreas ao redor das antenas contam uma história diferente. A rádio é tratada com a mesma reverência e segurança que um silo de mísseis. Exploradores que chegaram perto demais das novas torres de transmissão em Naro-Fominsk relataram ter sido interceptados por unidades militares antes mesmo de avistarem as instalações, sugerindo que o perímetro de segurança é muito mais vasto do que se imagina. A relação da rádio com o tempo é outro mistério à parte. Alguns teóricos da conspiração sugerem que a UVB-76 está transmitindo um fluxo de dados criptografados em baixa frequência, que serve como um relógio de sincronização para todos os sistemas automáticos da defesa russa. Se os relógios atômicos falharem ou forem sabotados, a pulsação do zumbido serve como o metrônomo da guerra. Isso criaria uma dependência tecnológica onde a estação se torna o coração da máquina de combate russa. Se o coração parar, a máquina morre. Ou pior, executa sua última ordem programada. Essa conexão entre som e destruição transforma o simples ato de sintonizar a rádio em uma experiência de roleta russa eletrônica. Cada segundo de zumbido é um segundo a mais de paz comprada pela certeza da retaliação mútua. No submundo da internet, a UVB-76 ganhou um status quase religioso. Existem fóruns dedicados exclusivamente a analisar as variações no tom do zumbido, que alguns afirmam mudar de acordo com o nível de tensão política no mundo. Durante a crise na Crimeia e outros conflitos recentes, observou-se que a rádio aumentou a frequência de suas mensagens cifradas e que o zumbido tornou-se mais agudo, como se a voltagem do sistema tivesse sido elevada. Para os observadores atentos, a The Buzzer é um barômetro do apocalipse. Ela nos diz, sem usar palavras, o quão perto estamos do abismo. O zumbido é a trilha sonora de uma guerra que nunca terminou, apenas ficou congelada no tempo, aguardando o degelo que o silêncio da rádio trará consigo. A natureza fragmentada das transmissões da UVB-76 sugere que a rádio pode estar operando em uma camada da realidade que a maioria de nós prefere ignorar. O canal Dark Mystérios explora agora a vertente mais sombria dessa sentinela eletrônica. A possibilidade de que o zumbido não seja um sinal de rádio comum, mas uma forma de ruído branco projetada para mascarar algo que está sendo transmitido por baixo da frequência audível. Especialistas em guerra psicotrônica da era soviética já teorizaram sobre o uso de ondas curtas para influenciar o estado mental de populações inteiras. Se a UVB-76 estiver emitindo frequências infrassônicas, ela poderia, teoricamente, estar sendo usada para manter um estado de letargia ou ansiedade subliminar em quem vive sob o alcance de suas antenas colossais. É uma arma silenciosa para uma guerra que não utiliza balas, mas sim a vibração da própria atmosfera para dobrar a vontade humana. Essa suspeita ganha força quando analisamos os momentos em que o sinal falha. Em raras ocasiões, o zumbido parou completamente e os ouvintes relataram ter ouvido o som de crianças brincando, sirenes de ataque aéreo ao longe ou o que parecia ser um choro abafado debaixo de uma lona. Seria a rádio um canal aberto com algum bunker subterrâneo onde a vida continua de forma distorcida? Ou seria a UVB-76 uma estação fantasma, no sentido literal, captando ecos de eventos que ainda não aconteceram ou que já foram apagados da história? A ideia de que a rádio é um portal sonoro entre o nosso mundo e os segredos enterrados no permafrost russo é uma das teorias mais recorrentes nos fóruns de mistério. O sinal não estaria apenas protegendo o território físico da Rússia, mas guardando as fronteiras do que é considerado realidade aceitável. No ano de 2021,
um evento sem precedentes ocorreu. Piratas de rádio conseguiram sobrecarregar a frequência da UVB-76, transmitindo memes, músicas de anime e imagens codificadas em espectrogramas por cima do zumbido oficial. Por algumas horas, a temida rádio do juízo final tornou-se um palco de caos digital. No entanto, a resposta russa foi rápida e brutal no espectro eletromagnético. O sinal voltou com uma potência dobrada, esmagando as transmissões piratas com um ruído tão violento que danificou equipamentos de recepção ao redor do mundo. Esse contra-ataque provou que, independentemente de quão obsoleta a tecnologia possa parecer, existe uma inteligência vigilante e agressiva por trás do transmissor. Eles não permitem que o zumbido seja profanado, pois a pureza do sinal é a garantia de que a linha de comunicação com o fim do mundo permaneça desimpedida. Outra teoria perturbadora conecta a rádio a experimentos de manipulação climática. Ondas curtas de alta intensidade têm a capacidade de aquecer partes específicas da ionosfera, criando lentes atmosféricas que podem refletir sinais de radar além do horizonte ou até mesmo influenciar padrões de vento e chuva. Se a UVB-76 for uma versão russa do projeto HARP, seu zumbido constante é o motor de uma máquina meteorológica global. O fato de a estação raramente sair do ar indica que a manutenção dessa lente ionosférica é vital para a defesa estratégica. O zumbido que você ouve em seu rádio amador poderia ser, na verdade, o som da energia sendo bombeada para o céu, mantendo um escudo invisível sobre o continente ou uma arma pronta para ser disparada contra o clima de nações rivais. A solidão dos operadores da UVB-76 também alimenta a mística da rádio. Quem são as pessoas que passam meses em bunkers isolados, longe de suas famílias, apenas para garantir que um zumbido não pare? Dizem que esses soldados são escolhidos por sua estabilidade psicológica extrema, pois viver em um ambiente onde o único som é uma pulsação metálica constante pode levar qualquer homem à loucura em poucas semanas. Existe o boato de que os postos de transmissão são automatizados, mas que a presença humana é necessária apenas para recitar os códigos, garantindo que o sistema de mão morta saiba que os humanos ainda estão no controle e que a aniquilação total ainda depende de um comando consciente. É um pacto entre o homem e a máquina, mediado por uma frequência que recusa o silêncio. O canal Dark Mystérios observa que, à medida que a tecnologia digital avança, a UVB-76 torna-se um símbolo de resistência analógica. Em um mundo onde tudo pode ser hackeado ou apagado com um clique, o zumbido de rádio é bruto, físico e inegável. Ele corta o espaço e o tempo, ignorando fronteiras e firewalls. É a voz de um passado que se recusa a ser esquecido e de um futuro que todos esperamos que nunca chegue. Enquanto o mundo se distrai com redes sociais e realidades virtuais, a The Buzzer continua lá, firme em seus 425 kHz, lembrando-nos de que a verdadeira infraestrutura do mundo é feita de ferro, concreto e ordens cifradas, que aguardam o momento certo para serem gritadas ao vazio. O zumbido é o lembrete de que o perigo não desapareceu. Ele apenas mudou-se para os bastidores das ondas de rádio. O mistério final da UVB-76 reside na sua capacidade de sobreviver ao próprio tempo e à evolução da guerra moderna. Enquanto vivemos em uma era de comunicações instantâneas e criptografia quântica, a persistência de um sinal de rádio analógico soa como um anacronismo proposital. O canal Dark Mystérios levanta a hipótese de que a verdadeira função da The Buzzer não é apenas comunicar, mas servir como um farol para algo que ainda não compreendemos. Existem registros de que, em momentos de intensa atividade solar, o zumbido da estação sofre modulações que parecem responder às tempestades geomagnéticas. Isso leva alguns pesquisadores a crer que a rádio pode estar utilizando a própria magnetosfera da Terra como uma antena global, transformando o planeta inteiro em um emissor de baixa frequência capaz de penetrar até as profundezas dos oceanos, onde os submarinos de ataque russos aguardam em silêncio absoluto pelo sinal de retaliação. A relação entre a rádio e o ocultismo tecnológico também não pode ser descartada.
Há uma corrente de investigadores que acredita que a UVB-76 faz parte de um experimento de memória de massa. O zumbido constante criaria uma ressonância específica capaz de registrar eventos históricos no tecido do eletromagnetismo. Isso explicaria por que, às vezes, a estação transmite sons que parecem vir de décadas passadas, como se o sinal estivesse dobrando o tempo e captando ecos da própria Guerra Fria que ficaram aprisionados na frequência 4.125 kHz. Se isso for verdade, a estação não é apenas uma rádio, mas um arquivo vivo, um gravador eterno da tensão humana que nunca para de girar. No dia em que a fita acabar, ou o zumbido cessar, a história como a conhecemos pode simplesmente ser deletada. Nos últimos anos, com o aumento das tensões geopolíticas globais, a rádio entrou em uma fase de transmissões de emergência que deixaram a comunidade internacional em pânico. Em janeiro de 2022, pouco antes do início de grandes conflitos no leste europeu, a The Buzzer recitou códigos por horas a fio, intercalando o zumbido com sons de sirenes e ordens militares diretas que mencionavam coordenadas geográficas específicas. Para o canal Dark Mysterious, esse comportamento prova que a rádio é o sistema nervoso central de uma doutrina militar que vê o mundo como um tabuleiro de xadrez pronto para ser derrubado. O zumbido é a mão que segura a borda do tabuleiro, impedindo-o de virar, ou talvez preparando-se para o movimento final. A jornada pela UVB-76 nos ensina que o silêncio é o bem mais precioso e perigoso da era moderna. Estamos acostumados ao ruído constante da informação, mas o ruído da rádio fantasma é diferente. Ele é um lembrete de que a paz é apenas o intervalo entre duas mensagens cifradas. O mistério da estação russa permanece sem solução oficial, guardado por camadas de concreto, segredos militares e a vasta indiferença do inverno siberiano. O governo russo continuará a negar sua existência ou a minimizar sua importância, enquanto o sinal continua a atravessar as nossas casas, os nossos corpos e as nossas mentes, todas as noites, sem interrupção. Concluímos este arquivo com um aviso para os curiosos. Sintonizar a UVB-76 é olhar para o abismo através de um alto-falante. Você pode começar procurando por códigos e números, mas acabará encontrando a percepção de que o destino da humanidade pode estar sendo decidido agora mesmo, por uma voz cansada em um bunker oculto. O zumbido é a contagem regressiva mais longa da história, um metrônomo que marca cada segundo de uma vida que pode acabar em um flash de luz branca se o rádio um dia calar. A The Buzzer é a guardiã do fim, e nós somos apenas os ouvintes passivos de uma música que nunca deveria chegar ao refrão. O canal Dark Mysterious encerra aqui esta investigação sobre a rádio do Apocalipse. O zumbido continua lá fora, agora mesmo, vibrando no vácuo. Se você tiver um rádio de ondas curtas, sintonize em 4.625 kHz e ouça por si mesmo. Mas lembre-se, às vezes, quando você escuta o zumbido por tempo demais, ele começa a escutar você de volta. O que você fará se, no meio da noite, o zumbido parar e a voz recitar o seu nome? O mistério permanece e o silêncio é o que vem depois.